povo de Deus, boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração nessa noite. Noite de louvor, noite de adoração ao nome do nosso Deus. Reúna a sua casa e vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos abrir os nossos corações para receber do Senhor aquilo que Ele quer nos ensinar nessa noite, aquilo que Ele quer falar com a gente, aquilo que Ele quer falar com você. O Senhor tem algo especial para falar ao seu coração nessa noite. Ele deseja também receber do seu coração uma adoração especial, uma adoração sincera, uma adoração perfeita, um louvor agradável ao coração do Pai. Eu convido você a oferecer isso ao Senhor. A partir de agora, estamos em culto, estamos em adoração, estamos em louvor, em celebração ao nome do nosso Deus. Vamos adorar, vamos exaltar o Senhor. Vamos adorá-lo como igreja de Jesus. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Adorar ao nome do Senhor, adorar o nome dEle, ao nome do nosso Deus. Peço a você que compartilhe esta transmissão, crie sala de vídeo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível com a palavra do Senhor. Vamos convidar outras pessoas, amigos, parentes, para estarem adorando ao Senhor com a gente. Faça isso, compartilhe essa transmissão. Convide pessoas para estar com a gente, para louvar ao Senhor. Vamos lá, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Paz e misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus não para de adorá-lo, não para de exaltá-lo, de prestar cultos em adoração ao nome dele, ao nome de Jesus. E nós estamos fazendo isso agora, nesse momento, como igreja, neste ajuntamento, em comunhão, com o único propósito, o único objetivo de adorar ao Senhor como igreja. Não podemos deixar de nos reunirmos como igreja do Senhor Jesus, de nos ajuntarmos como igreja de Jesus para adorar o nome dele. Isso é bíblico. A palavra do Senhor, ela nos orienta quanto a isso. E por mais que nós estejamos nesse momento complicado de isolamento social, onde precisamos por esse período, e longo período, diga-se por sinal, longo período afastados uns dos outros, longe lá do nosso local de adoração, onde a gente se reúne para fazer aquela grande festa ao Senhor, mas por mais que estejamos passando por esse momento tão difícil e complicado, ainda assim a igreja de Jesus ela não para de adorar, não para de anunciar o Evangelho, de anunciar Jesus, de pregar Jesus, de cumprir com sua missão, de falar sobre a salvação àqueles que ainda não a têm. E a igreja de Jesus, ela continua se encontrando em adoração, e é isso que nós estamos fazendo agora, neste momento. Abra o seu coração, reúna a sua casa, compartilhe esta celebração para que possamos fazer como sempre temos feito, fazer uma grande festa de adoração, de celebração ao nome do nosso Deus. Vamos continuar louvando, adorando, através do canto, através do louvor. É de coração tudo que eu disser, na minha adoração, no meu louvor, da minha boca só sairá perfeito louvor, a perfeita adoração. Isso é fruto de um coração de adorador, o coração daquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Faça isso então. Como descrever? Como explicar? Porque vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a
as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, É de coração, cante-lhe forte. de coração. Aleluia. Tudo que eu Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o nosso um hino louvor. de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Amém. Amém. Que seja assim. Que seja de todo o coração o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Como nós cantamos em um trecho desta canção, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Para onde nós podemos ir a não ser estar aos pés de Jesus? Para onde iremos nós, se não estarmos diante de Jesus, seguindo a Jesus, trilhando esse caminho, caminhando esse caminho, essa estrada da vida chamada Jesus? Para onde iremos nós? Só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele é quem pode nos garantir a vida eterna nos céus, a salvação eterna nos céus. Para onde nós iremos? Vamos cantar isso. Vamos dizer para Jesus: Jesus, venha me encher até ao ponto de me transbordar, porque nós não temos para onde ir, não temos a quem buscar a não ser o Senhor, a não ser a Tua presença, a não ser estar aos pés da cruz, a não ser estar aos Teus pés. O Senhor é o único caminho, é a verdade, é a vida. Só temos o Senhor a quem seguir, a quem adorar. Adore a Jesus. Vamos louvar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida
presença dele. Aleluia. Venha nos encher, Senhor, da tua presença. Venha nos encher, Senhor, da tua maravilhosa presença. Aleluia. Até transbordar. Nunca iremos nos saciar, Deus, da tua presença. O Senhor é bem-vindo, Deus. O Senhor é bem-vindo em nosso meio, na nossa casa. O Senhor é bem-vindo na minha vida. O Senhor é bem-vindo, ó Deus, no meio da sua igreja. Venha, ó Pai querido, pois nós não temos para onde ir, a não ser estar em tua presença, aos teus pés, rendidos aos teus pés. Oh, aleluia. Obrigado por tua presença maravilhosa, ó Deus, junto de nós. Obrigado, Deus. Obrigado. Estaremos orando neste momento, como sempre fazemos, às 20 horas. A nossa igreja ela se encontra nesse lugar chamado oração, e nos nossos cultos, nos nossos encontros, a gente também aproveita este momento para intercedermos ao Senhor em comunidade. Eu tenho falado que esse momento não é um momento para que eu esteja fazendo a minha oração sozinho, mas que nós, juntos, como sempre temos feito todos os dias, todos nós, possamos estar rasgando nosso coração diante do Senhor em oração. E convido você a fazer isso, aí de onde você estiver, a clamar ao Senhor, colocar diante do Senhor vidas que você já tem intercedido por elas, pessoas que são de nosso conhecimento e que precisam, carecem das nossas orações, carecem do cuidado do Senhor. Neste momento, nós vamos estar colocando essas vidas diante do Pai, apresentá-las ao Senhor em oração. Não sei se temos algum pedido especial, específico. Oração pela vida da Daniela Cabral, sobrinha da irmã Marluce. Nós estaremos colocando então a vida da Daniela Cabral, sobrinha da nossa irmã Marluce, diante do Senhor. E você também pode fazer isso aí da sua casa, de onde você estiver, neste momento de oração. Eu peço também aos irmãos que estejam orando por nossa igreja, em especial pela diretoria de nossa igreja. Amanhã nós estaremos reunidos de forma virtual, onde nós estaremos conversando sobre uma possível volta, possível retorno das nossas celebrações
ali no nosso templo de forma presencial. É claro, diante de todo um planejamento, diante de todo o cuidado que nós já temos conhecimento que devemos tomar, diante de todas as restrições que nós já temos conhecimento de que devemos estar ponderando nesse momento, porém ainda não é nada certo. Nós estaremos conversando sobre isso para chegar a uma conclusão, se já é o tempo de voltarmos de forma restrita ou se ainda não é o tempo. Então eu peço aos irmãos, à igreja, que esteja em oração, para que possamos amanhã estarmos sob a direção do Espírito Santo de Deus, para que Ele, Deus, venha de fato falar aos nossos corações, para que possamos tomar a decisão correta, de acordo com a vontade dEle, de acordo com a vontade do Senhor. É algo muito difícil, uma decisão difícil para o momento que nós estamos vivendo. É uma mistura de sentimentos, de querer voltar e estarmos lá reunidos como igreja, porém também o receio de estarmos também colocando vidas, de repente, expondo a uma situação diante desse momento que nós estamos vivendo. Então é um assunto muito delicado, um assunto bem complicado para que possamos estar debatendo. Por isso, precisamos muito da orientação do Senhor para tomarmos a melhor decisão essa, claro, baseada na vontade do Senhor para a vida do nosso povo, da nossa igreja. Então esteja fazendo isso, colocando diante do Senhor esse pedido também que eu mencionei para os irmãos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Vamos interceder ao Pai nesse momento. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por termos esse privilégio de estarmos na Tua presença, em comunhão, longe uns dos outros, sim, de forma física, presencial, mas juntos no mesmo Espírito, juntos, ó Deus, na mesma intenção do coração, que é de Te adorar, de oferecer ao Senhor um culto agradável. Nós estamos aqui para isso. A Tua igreja se reúne nesse momento para isso. Ela está reunida nesse momento para celebrar ao Teu nome. Então receba, Deus. Eu tenho certeza que o Senhor já está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida da Daniela Cabral, sobrinha da irmã Marluce. Pai, Tu sabes qual é a necessidade dela nesse momento. Então eu peço que o Senhor esteja com ela. Que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida dela. E, ó Deus, o que ela estiver precisando nesse momento, cremos que o Senhor pode fazer. Cremos que o Senhor pode agir. Então entregamos a vida da Daniela nas Tuas mãos. Cuide dela nesse momento. Ela está nos Teus braços para o Senhor cuidar dela. Em nome de Jesus, cuide da Daniela, em nome de Jesus. Continue cuidando de nós. Continue confortando os nossos corações diante de tudo que nós temos vivido nestes dias. Continue consolando o coração, ó Deus, da família do irmão Jupi, da irmã Ruth, ó Deus, das filhas, dos netos. Continue consolando o coração da Tua igreja, que ainda chora, que ainda dói pela perda do nosso irmão. Continue consolando o nosso coração. Dependemos da Tua graça, assim como também depende do Teu consolo, da Tua misericórdia, da Tua graça, outras famílias que perderam entes queridos.
A família Lima, ó Deus, não nos cansamos de colocar diante do Senhor a vida da Solange, do Roger, da Suzane, de outros tios, primos, vovozinha. Ó Deus, nós não nos cansamos de colocá-los diante de Ti, porque entendemos que eles necessitam e carecem do Teu conforto, do Teu consolo. Assim como a família da Renata, e assim como muitos outros, ó Deus, ali da nossa comunidade, Japuíba, que perderam entes queridos, parentes, ó Deus, de irmãos de nossa igreja que se foram. Pai, venha consolar. É tempo, ó Deus, do derramar do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, trazendo conforto e consolo. É o tempo, ó Deus, do Teu Espírito Santo agir em nosso meio, nos dando força, ousadia para vencermos as nossas lutas. E clamamos por isso. Mas também agradecemos pelo Teu cuidado sobre nossas vidas, pelo Teu zelo, Teu carinho sobre nós, com a nossa casa. Te agradecemos por aqueles, ó Deus, que nós colocamos diante de Ti em oração e o Senhor ouviu as nossas orações, trouxe cura, trouxe restauração da saúde. Muito obrigado, Deus. E continue cuidando daqueles que nós temos colocado diante de Ti todos os dias. Vidas, pessoas que a Tua igreja, ó Deus, tem intercedido por elas. São tantos nomes, não tem como citar aqui. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe porque nós temos colocado essas pessoas diante de Ti todos os dias. Então continue cuidando delas em nome de Jesus. Deus, nós sabemos da nossa responsabilidade como igreja, de nos ajuntarmos, de estarmos juntos em comunhão e união. Sabemos do desejo do nosso coração de estarmos ali, no local de adoração, para nos encontrarmos, pois o Evangelho é isso, é relacionamento, é vida na vida, é relacionamento de amor, ó Deus, é o corpo a corpo, é o aperto de mão, é o abraço, é o carinho. Mas temos vivido um tempo difícil, ó Deus, de afastamento. Já são 4 meses, ó Deus, em que o nosso local de adoração, ele não recebe, ó Pai, a Tua igreja ali para adorar. Mas a gente continua Te adorando, continua louvando o Teu nome, continua pregando o Teu Evangelho, falando da Tua palavra, falando de Jesus. De forma individual, através da família, através das redes sociais, nós temos feito isso. Nós temos um desejo enorme, ó Deus, de retornarmos ali, para cultuarmos juntos. Mas, Pai querido, nós queremos que a Tua vontade, ó Deus, seja feita em nosso meio. E amanhã nós estaremos conversando sobre isso, junto com a diretoria da nossa igreja. Que o Senhor dê sabedoria aos nossos corações. Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja a voz naquela reunião, para que possamos tomar a decisão correta, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer para nós, para a Tua igreja neste tempo. Precisamos entender o que o Senhor quer de nós. Muitas das vezes nós queremos alguma coisa, planejamos uma coisa, mas o Senhor quer algo totalmente diferente. Se for isso, então nos mostre. Se for isso, ó Deus, fale aos nossos corações. Usa os Teus servos para serem boca do Senhor quando eles forem expressar, ó Deus, o seu sentimento e o seu parecer sobre este assunto tão importante. Uma decisão tão importante a ser tomada nesse tempo. Essa é a oração que eu faço, ó Deus, ao Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza
caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, pela cruz irei. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, texto da palavra do Senhor. Eu vou estar lendo o versículo de número 6 deste texto, muito conhecido, muito citado, e diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A cada dia que passa, eu vejo um mundo cada vez mais perdido. Vejo pessoas totalmente sem direção, sem saber para onde vão, sem saber onde querem chegar. Vejo pessoas mergulhadas em suas mentiras. Vejo a corrupção tomando conta da vida das pessoas, do nosso cotidiano. Quantas pessoas enganadas, quantas pessoas mergulhadas no engano, na mentira, enganadas pelo sistema, enganadas pelas fraudes, enganadas pela própria consciência, enganadas por si mesmas. A cada dia que passa eu vejo um mundo morto, sem vida, mergulhado na morte. E não é de agora, data de hoje, por exemplo, até algumas horas atrás, que o mundo registra 568 mil mortes por Covid-19. Não é de agora, não é hoje que o mundo está mergulhado neste contexto de morte, mas há tempos o mundo cheira a morte, desde quando Adão e Eva desobedeceram e pecaram e descumpriram a ordem do Senhor, e o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo.
Desde então, o mundo cheira a morte, cheira a sangue derramado, a vidas ceifadas, morte por guerras, morte por violência, morte pelo ego dos poderosos, pela falta de amor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Se contabilizarmos agora no relógio, 40 segundos, uma pessoa ela está se suicidando em alguma parte do mundo. A cada dia que passa eu vejo um mundo morto, mergulhado na morte. O mundo está perdido. O mundo está entrelaçado em uma rede de mentiras, onde ninguém acredita mais em ninguém, onde a desconfiança, ela não vem de carona, ela chega à frente, mesmo na condução de tudo. O mundo está perdido. Mas eu quero te dar uma notícia boa. Eu tenho uma notícia boa para você, eu tenho uma notícia maravilhosa para você, mesmo diante de tudo que estamos vivendo, mesmo diante de tudo isso que eu relatei aqui, notícias boas são possíveis. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela tem resposta para um mundo perdido. A Bíblia, ela tem resposta para você, tem resposta para mim, tem resposta para todos nós, tem resposta para toda e qualquer situação em que nós nos encontramos e vivemos nos nossos dias. No texto que nós lemos, Jesus ele está jantando com os seus discípulos. Jesus ele conversa com eles e o papo ali não agrada muito os discípulos de Jesus. Não é muito agradável. Jesus ele prediz a sua morte. Durante aquele jantar, Jesus começa a conversar com os seus discípulos e ele prediz a sua morte. Jesus ele diz que um dos seus discípulos o trairia. E os discípulos começaram a ficar confusos. Diz o texto que eles olham um para os outros e, sem saber quem seria, perguntando, é você, sou eu? Jesus fez aquela afirmação de que um deles o trairia. Jesus também fala sobre a negação de Pedro, que Pedro iria o negar. A conversa não soa bem aos ouvidos dos discípulos e o coração deles começa a ficar perturbado. O coração daqueles homens começa a ficar aflito. Eles começam a perder a esperança. O nosso mestre, ele se vai. Jesus, ele diz para os seus discípulos, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco de tempo. Jesus estava a algumas horas apenas da sua morte na cruz. Então aqueles homens ficaram desesperados, com o coração aflito, com o coração perturbado. Porém, como já disse, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. E Jesus tem a resposta para todas as coisas. Jesus tem a resposta para todas as problemáticas da vida. Jesus tem a resposta. Ele é a própria resposta. E Jesus então diz aos seus discípulos, não fiquem preocupados. Capítulo 14, versículo 1. Não fiquem perturbados, não fiquem preocupados, não fiquem com o coração de vocês aflitos. Creiam, apenas creiam em Deus e creiam também em mim. E já destaco aqui uma coisa, para você pensar comigo nessa noite, para você guardar no seu coração. A resposta para um coração perturbado é crer. E crer em Deus. A resposta para um coração perturbado é crer em Jesus, o Filho de Deus. A resposta para um coração aflito é saber que existe um Deus e que Ele está no controle de tudo e que existe um mediador entre Deus e um homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus.
A resposta para o nosso coração aflito, para o nosso coração perturbado, é crer em Deus, é confiar em Deus, é crer em Jesus, é crer no Filho de Deus, é acreditar que Jesus é o nosso mediador, é acreditar que Jesus é o nosso Senhor e que Ele está conosco. E Jesus então revela esta verdade aos seus discípulos, algumas horas antes de sua morte, como já disse. Ele revela que voltaria para o Pai. E que lá na casa do Pai há muitos aposentos, ele diz isso no versículo de número 2 do capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. E se assim não fosse, e se não tivesse, ele, Jesus, providenciaria lugar. E ao providenciar um lugar lá na casa do Pai, ele voltaria, ele retornaria, ele se compromete com os seus discípulos, com os seus, em voltar para levá-los e para estarem junto dele, onde ele estiver. Jesus se compromete com os seus discípulos. Olha, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus se compromete com os seus discípulos. Jesus está mostrando aqui que a morada no céu é só por intermédio dele. Jesus está mostrando aqui que quem prepara a morada no céu, o lugar no céu, é Ele. Quem diz para Deus: papai, olha, esse lugar aqui está reservado para Pedro, esse lugar aqui está reservado para João. Olha, papai, esse lugar aqui está reservado para o pastor Wellington. Olha, esse lugar aqui está reservado para Tiago. Jesus está mostrando aqui que quem prepara o lugar e quem reserva o lugar nos céus da eternidade é Ele, Jesus. Ele. E Ele diz aos seus discípulos: vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Vocês conhecem o caminho. Vocês sabem como funciona. É o que ele diz no capítulo 14, versículo 4. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem, vocês sabem. Mas Tomé diz assim: não, mestre, não. Nós não sabemos. Nós não sabemos para onde o Senhor vai, e muito menos como fazemos para chegar lá. Nós não sabemos. A palavra de Tomé aqui, queridos, é o retrato da humanidade hoje, perdida. Tomé está completamente perdido. Tomé está completamente desorientado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Ele mesmo confessa para Jesus: mestre, nós não sabemos, mestre, nós não conhecemos, nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos o que fazer daqui para frente, nós estamos completamente perdidos. E essa palavra de Tomé é o que representa a humanidade hoje, representa o mundo hoje, completamente perdido, completamente confuso. Tomé está confuso, os discípulos estão confusos. Esse negócio de crer em Deus e crer em Jesus, de casa do Pai, de caminho, verdade, eles não entenderam muito essa questão. Eles estavam confusos, estavam perdidos. Essa questão de morte de Jesus, dele ir para o Pai, eles não entenderam. Essa questão de que um iria o trair, e isso não soou bem aos ouvidos dos discípulos. E Tomé diz: nós estamos perdidos, mestre, não sabemos para onde ir. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que caminho seguir. Nós não sabemos o caminho. Jesus então diz aos seus discípulos: vocês precisam achar o caminho. Vocês precisam saber qual é o caminho. Vocês precisam descobrir qual é o caminho. Vocês precisam descobrir que direção tomar. Vocês não sabem para onde ir. Vocês estão confusos.
E então Jesus responde para Tomé assim no versículo 6, versículo que nós lemos no início: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, Tomé. Os discípulos estavam com o coração perturbado, aflito, completamente perdido, pois o próprio Jesus havia dito que estaria com eles somente algumas poucas horas, e eles então estavam desesperados, sem saber o que fazer, que direção tomar, que rumo seguir. E então Jesus diz para os seus discípulos: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu quero dizer para você, meu querido, uma coisa: quando não se sabe para onde ir, Jesus é o caminho. Quando o desespero bate a porta, Jesus é o caminho. Quando o coração está perturbado, aflito, Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai das misericórdias. Jesus é o caminho que nos leva ao Deus de toda consolação. Por isso que Jesus responde para os seus discípulos: eu sou o caminho. Eu sou o caminho que irá levar vocês ao Pai. Eu sou o caminho que irá levar vocês lá para onde eu estiver, junto do Pai. Eu sou o caminho que vai fazer com que o coração de vocês se encontre com o coração de Deus, o Deus de toda consolação, o Pai das misericórdias. Numa vida presente, querido, numa vida toda bagunçada e de um futuro incerto, trilhar num caminho chamado Jesus é a garantia de seguirmos na direção certa e de chegada a um porto seguro chamado casa do Pai. Eu vou repetir. Numa vida de um presente bagunçado e de um futuro incerto, trilhar no caminho chamado Jesus é garantia de seguirmos na direção certa e de chegarmos a um porto seguro chamado casa do Pai. Porque é para lá que nós estamos indo, trilhando um caminho chamado Jesus. É para lá que nós estamos indo. Nesse caminho nós estamos seguros. Neste caminho, nós teremos um destino, o céu. O céu nos espera. Ah, o céu. O céu. Não podemos desistir do céu. Não podemos nos esquecer do céu. O céu ainda existe. Muitas pessoas têm desistido do céu. Muitas igrejas, muitos pregadores têm desistido do céu, de falar sobre o céu, de pregar sobre o céu. Muitos desistiram do céu. Nós não podemos desistir do céu. Nós não podemos desistir dessa caminhada e desse caminho chamado Jesus, que é quem nos conduz à casa do Pai. Nós não podemos abandonar esse caminho chamado Jesus, que é a garantia de seguirmos na direção certa e de chegada a um porto seguro chamado casa do Pai. Não podemos desistir. O céu é real, o céu existe, a casa do Pai é real, a casa do Pai existe, tem lugar lá preparado para mim e para você. Não podemos desistir do céu. O céu é uma realidade. Jesus preparou um lugar para mim e para você, e Ele voltará para nos levar para junto dEle. Aleluia por isso. Esperamos ansiosamente isso. Jesus não é só o caminho. Jesus também, Ele é a verdade. É o que Ele responde para Tomé. Tomé, eu sou o caminho, mas também sou a verdade. Num mundo dominado pelo engano, num mundo cada vez mais corrompido pelo pecado, num mundo cada vez mais
onde as pessoas não confiam mais em ninguém, onde não existe nenhuma verdade nas pessoas, no olhar das pessoas. Neste mundo ainda existe uma verdade. Podemos afirmar que existe uma verdade, e esta verdade é Jesus. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz esperança. Jesus é o caminho que nos leva ao céu, sim, à casa do Pai, sim. Jesus é um caminho onde nós trilhamos nesse caminho, neste presente, no dia que estamos vivendo, sim, no hoje, sim, mas Ele também é a verdade, e não existe outra verdade que também te leva aos céus. Jesus é a verdade, não existe outra verdade que nos permite ter acesso ao Pai, ao Deus de toda a consolação, ao Pai das misericórdias. Não existe outra verdade que revela Deus para nós, a não ser Jesus. Ele é a única verdade. Um coração perturbado precisa conhecer esta verdade. Você precisa conhecer esta verdade. Um coração aflito precisa conhecer esta verdade. Um coração que já foi enganado, que já foi traído, precisa conhecer esta verdade. Um coração que já foi maltratado pela vida precisa conhecer esta verdade. Um casamento destruído precisa conhecer essa verdade chamada Jesus. Verdade que liberta, verdade que transforma, verdade que restaura. Uma vida desiludida pelos vícios, enganada pelo falso prazer das paixões da carne, precisa conhecer essa verdade, e Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus revela essas coisas para os seus discípulos. Jesus se revela aos seus discípulos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. O mundo precisa conhecer essa verdade. Você precisa conhecer essa verdade. A sua casa precisa conhecer essa verdade. Precisamos cada dia descobrir essa verdade nas nossas vidas. Jesus. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que restaura, a verdade que nos conduz ao Pai, que nos conduz a Deus. Jesus, a verdade. Jesus revela mais coisas aos seus discípulos. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, porém eu também sou a vida. Eu sou a vida. Eu quero dizer para você, querido, se o mundo cheira a morte, Jesus é aquele que exala o perfume da vida. Ele é a própria vida. Se o mundo prega a morte, a destruição, Jesus tem palavras de vida e vida eterna. Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, ainda que algo esteja morto, viverá. Ele é a vida. Ele exala a vida. Ele libera a vida sobre nós. Jesus, a vida. Meu pai dizia umas frases, e uma delas, quando ele se referia a alguém que estava caidinho, bem debilitado, ele dizia: fulano está morto, só esqueceu de cair. Não é algo muito agradável para se dizer de uma pessoa, mas existe muita gente assim, completamente morta por dentro, de pé, andando, respirando, mas completamente sem vida, sem cor na vida, sem uma vida sem sentido. Está morta, está andando, está respirando, mas morta por dentro. Jesus pode trazer a vida de volta. Jesus é aquele que pode dar sentido à vida. Ele diz que Ele é a ressurreição e a vida.
ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Jesus. Jesus é aquele que pode trazer uma vida sem cor, uma vida cinzenta, sem sentido. Ele pode trazer essa vida de volta, pode dar sentido à sua vida, trazer cores para a sua vida. Esse é o Jesus, que é a vida. Ele é a vida. Jesus, ele venceu a morte. E se a vida não tem mais sentido para você, você precisa conhecer Jesus. Se existe algo morto dentro de você, você precisa conhecer Jesus, que é a vida. Se existe algo morto no seu casamento, você e seu esposo, você e sua esposa precisa conhecer Jesus, que é a vida. Se existe algo morto na sua família, você precisa conhecer Jesus, que é a vida. Se existe algo morrendo na nossa igreja, nós precisamos conhecer e buscar cada vez mais, e insistir em conhecer Jesus Cristo, que é a vida, em buscá-lo, em conhecê-lo, em pregá-lo, em cada dia mais trilhar nos seus caminhos, fazer a sua vontade para que possamos desfrutar da vida que somente Ele pode dar. Colocar diante dele aquilo que está morto, colocar diante dele aquilo que está caído, aquilo que está derrotado, colocar diante dele aquilo que já se foi em nós, em nossa casa, na nossa vida, para que ele possa restaurar, trazer de volta a vida, porque ele é a vida, ele é a ressurreição. Jesus é a vida. Não existe palavra de morte no vocabulário de Jesus. Não existe palavra de morte na história que Jesus escreveu para mim e para você. Vou repetir, não existe palavra morte, não existe essa palavra morte. Ela não está no roteiro da história que Jesus escreveu para mim e para você. Não existe a palavra morte na história que Jesus escreveu para mim e para você. Por mais que um dia nós viermos fechar os olhos aqui neste mundo, nós viveremos eternamente com Ele nos céus. Por isso que não existe a palavra morte na história que Jesus escreveu para mim e para você. Só existe a palavra vida. Um dia descansaremos deste mundo, fecharemos os nossos olhos, partiremos daqui, mas nós iremos viver a vida eterna com Jesus nos céus. Continuaremos vivendo. A palavra morte não existe no roteiro de vida que Jesus tem para mim e para você. Porém, enquanto esse momento não chega de fecharmos os nossos olhos aqui, enquanto isso não acontece nessa vida que Jesus nos dá, seja casa, seja templo vivo, seja habitação do Espírito Santo, enquanto isso não acontece, viva a vida. Viva a vida, viva Jesus. Siga o caminho que Ele tem trilhado para você. Viva a história que Ele escreveu para você, para a sua vida e para a sua casa. Viva Jesus, porque Ele é a vida. Enquanto estivermos aqui neste mundo, vamos viver a vida, vamos ser casa, vamos ser templo vivo, habitação do Espírito Santo de Deus, para que em nosso coração seja gerado cada dia mais vida e vida em abundância. Porque é isso que Jesus tem para nós, é isso que Jesus quer para nós, nos dar vida e vida em abundância, porque Ele é a própria vida. Ele é a vida. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você está perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, Jesus é o caminho e Ele vai lhe apontar a estrada certa
para você seguir. Assim como ele fez com os seus discípulos. Assim como ele fez com Tomé, respondeu a Tomé: Tomé, eu vou te dizer o caminho. Eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Então, querido, se você não sabe para onde ir, se tua vida está confusa, se está tudo meio bagunçado aí dentro de você, à sua volta, Jesus, ele é o caminho. E eu te convido a começar a caminhar nesse caminho chamado Jesus. E nessa estrada, ele vai conduzir você na direção certa, para o destino certo. Se você está cansado de ser enganado por tudo e por todos, ou até mesmo por você, ou até mesmo por uma instituição religiosa, talvez você já foi enganado por ela, existe uma verdade que vale a pena conhecê-la. E essa verdade é Jesus. Corra para os braços de Jesus. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está fadigado, corra para os braços de Jesus. Ele é a verdade. Corra para os braços de Jesus. Ele é o caminho. Você que perdeu a esperança de viver, Jesus é a vida. Ele é a companhia nos vales da sombra da morte. Ele é quem nos resgata das cavernas escuras da vida, dizendo: ei, o que você está fazendo aí? Vem para a vida. Eu sou a vida. É o que Jesus está dizendo para você nessa noite. Venha para Jesus, o caminho, a verdade e a vida. São três coisas essenciais na vida humana. Três coisas. Caminhe comigo aqui no raciocínio agora. Três coisas essenciais para a vida do homem, para que possamos viver bem. Uma boa estrada para caminhar. Tranquilidade na viagem, sabendo que não será enganado em momento algum, que você está trilhando numa verdade sincera, e vigor para chegar lá no destino final da estrada. Três coisas essenciais para a vida humana, para a caminhada da vida, para a trajetória da vida. Três coisas essenciais. Uma boa estrada para caminhar, tranquilidade na viagem, sabendo que não será enganado em momento algum, e vida, vigor para chegar ao final da estrada. E Jesus nos oferece tudo isso. Jesus é o caminho, a boa estrada, e Ele é quem nos dá tranquilidade com a sua verdade, com a sua mensagem verdadeira, e com Ele nós temos a certeza que não seremos enganados, não seremos confundidos, e Ele nos dá vida, Ele nos dá vigor para podermos chegar no final da estrada. E o destino final dessa estrada é os céus, a casa do Pai. E Ele, Jesus, é quem nos conduz até lá. Jesus, a boa estrada, o bom caminho para ser percorrido. O caminho perfeito. Para aquele que é motorista, né, costuma dizer, a estrada é um tapete. Lisinha, não tem uma imperfeição. Isso é Jesus, o caminho chamado Jesus. Segurança, verdade. Não seremos confundidos, não seremos enganados na trajetória, porque Jesus é a verdade. Teremos vigor na caminhada, não nos cansaremos, não ficaremos cansados, não desistiremos da caminhada, porque Jesus, ele vai gerando vida em nós, vai gerando vida nos nossos corações, porque Ele é a vida. E Ele vai nos dando vigor e força nessa caminhada. E chegaremos lá, no porto seguro, que é a casa do Pai. Que é a casa do Pai. Jesus, o caminho,
a verdade e a vida. Venha para os braços de Jesus. Venha para Jesus. Há uma estrada te aguardando. A boa estrada te aguardando. O bom caminho te aguardando. Esse caminho é Jesus. Há uma verdade libertadora, transformadora, te aguardando. Essa verdade é Jesus. Há uma vida abundante te aguardando. Jesus, a fonte da vida, que jorra sem parar, sem cessar. Ele é a fonte da vida, Ele é a própria vida. Jesus. Venha para Jesus. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde há vitória em meio às guerras. Esse lugar é no Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Venha pra Jesus. Esse lugar é no Senhor. O caminho, a verdade, a vida. Jesus é no Senhor. Jesus. Esse lugar é no Senhor. Jesus, esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus.
fazer. Se o coração está confuso, perdido, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Esse lugar é o Senhor. Se há engano na sua vida, verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Se a morte te atormenta, se a vida não tem cor, não tem sentido, Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição e a vida. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. Tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O caminho, a verdade, a vida. Glória a Jesus. Senhor, nós não temos outro caminho a seguir, a não ser o caminho, a estrada chamada Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Não temos outra verdade. Não temos nada em que podemos nos apegar para nos trazer segurança, a não ser Jesus, que é a verdade. Ninguém pode trazer de volta coisas que já estão mortas dentro de nós. Ninguém pode trazer à vida aquilo que há muito tempo já está sem cor, sem sentido. Só Jesus é quem pode trazer de volta. Só Jesus é quem pode dar a vida. Só Jesus é quem pode fazer ressurgir, ressuscitar os sonhos, ressuscitar os casamentos, ressuscitar a igreja, ressuscitar a esperança. Só Jesus pode fazer isso, porque Ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que algo esteja morto, Ele faz viver. Ele traz de volta a vida. Jesus. Jesus. Que sejamos casa, que sejamos templos, habitação do Espírito Santo de Deus. Que tenhamos a certeza de que um dia estaremos na casa do Pai, onde há um lugar preparado para nós, povo de Deus, para nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, para aqueles que o reconheceram, para aqueles que reconheceram que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Para estes, há um lugar reservado na casa do Pai, um lugar especial, a casa do Pai, para onde nós iremos, o destino final de nossa vida, de nossa trajetória. Oh Deus, esperamos ansiosamente, oh Deus, por isso, por estar com o Senhor, nos encontrarmos com Jesus. Deus, continue nos guiando nessa estrada, nessa boa estrada chamada Jesus. O bom caminho,
chamado Jesus. E é no nome dele, no nome de Jesus, que eu me despeço desta oração. Amém. Amém. Como foi bom estar com você nesta noite. Como foi bom adorar ao Senhor junto com você. Em espírito eu ouvi a sua voz cantando. Em espírito eu ouvi a voz da sua família adorando ao Senhor, junto com a minha família, junto com a minha casa. E como é bom estarmos juntos, adorando o nome do Senhor. Como sempre, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. É claro que muito melhor seria se estivéssemos juntos, no mesmo lugar, adorando, cultuando ao Senhor. Mas enquanto isso não acontece, não é possível, também me alegro em estar com você, em estar aí na sua casa, adorando ao Senhor juntamente com a sua família. É muito bom nos encontrarmos em adoração, em culto ao Senhor. Obrigado pelos nossos amigos que sempre nos acompanham, que sempre estão conosco, são sempre bem-vindos em nosso meio, a nossa celebração. A igreja de Japuíba, ela sente uma alegria muito grande em tê-los com a gente, em ter vocês cultuando conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua família, a sua casa. E temos aqui alguns outros pedidos de oração. A irmã Meia pede por sua cunhada Valéria, que faz aniversário hoje. Agradecer pela vida da Valéria, esposa do Silvio Cláudio. Então, parabéns, Valéria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue cuidando de ti. Parabéns, felicidade para você. Tivemos também outros irmãos que fizeram aniversário durante a semana. A Laurinha, filha da Ellen, fez aniversário ontem. Beijo, Parabéns, Laurinha. Beijão para você. A irmã Cileia também fez aniversário ontem. Um beijão, irmã Cileia. Parabéns, felicidade. Que o Senhor continue cuidando da vida de vocês. Carlinda também fez aniversário essa semana. Carlinda, beijão no coração. Que Deus continue abençoando e cuidando de ti, do seu trabalho, te protegendo. Trabalha na área da saúde. Que Deus seja a tua proteção, o teu escudo, onde você estiver. A Evelyn pede oração por sua irmã, Elaine, está internada. Vamos interceder pela vida da Elaine. Guarda esse nome. Elaine está internada. Vamos estar intercedendo pela vida dela. A irmã Miriam Freitas pede oração por sua tia Marilândia Freitas, que está indo para o hospital agora com muitas dores. Então vamos interceder pela vida da Marilândia, está indo agora para o hospital. Então convido você a fechar os teus olhos, vamos orar. Hoje Rodrigo e Simone estão participando com a gente do aniversário de casamento. Aniversário de casamento de Rodrigo e Simone. Grazi e Felipe, amigos, a gravidez aqui amigos nossos lá da PIB do Apolo 2. Eles não estão mais na PIB do Apolo 2, estão em outra igreja, Vale do Marambaia, mas nós servimos ao Senhor juntos lá na PIB do Apolo 2. Um beijão para vocês, parabéns. Que o Senhor continue abençoando grandemente a união de vocês. Felipe e Grazi também, amigos lá da... Congregamos juntos na PIB do Apolo 2, hoje eles estão na primeira igreja Batista Alcântara. Anunciaram aí a gravidez, estão grávidos. Parabéns a Felipe
e a Grazi. Que Deus abençoe vocês, casamento de vocês, família agora crescendo. Deus abençoe a gravidez da Grazi. Deus esteja cuidando de tudo, certamente cuidará. Eu quero orar mais uma vez, porque eu queria colocar esses nomes, agradecer pelos aniversariantes e colocar diante do Senhor a Marilândia, que está indo para o hospital agora, nesse momento. Feche seus olhos aí. Vamos orar. Oi? E a Elaine? Sim. Judéia. Senhor, mais uma vez, em oração, nos encontramos. Agradecemos pelos aniversariantes, ó Deus. Agradecemos pela vida da Elaine. Agradecemos pela vida da Valéria. Valéria está fazendo aniversário hoje, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando a vida da Valéria. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre a vida dela, ó Deus, de toda a sua casa, de toda a sua família, em nome de Jesus. A Laura, ó Deus, Laurinha, a irmã Cileia, ó Deus, fizeram ontem aniversário. Carlinda, esta semana também, completou mais um ano de vida. Obrigado por essas vidas. Nós acabamos de aprender na ministração dessa noite que o Senhor Jesus é a vida. Ele é a vida, quem nos dá a vida. Então devemos agradecer, ó Deus, ao Senhor que é o dono da vida, aquele quem nos concede vida. Por isso somos gratos. Gratos por esses irmãos, irmãs que fizeram aniversário, ó Deus, e que estão completando mais um ano de vida, de existência. Pedimos agora, ó Deus, pela Elaine, está internada, irmã da Evelyn. Deus, cuide da Elaine nesse momento, em nome de Jesus. Entregamos a Marilândia em tuas mãos agora. Ó Deus, clamamos pelo teu toque curador. Onde, ó Deus, ela está sentindo dor. Toque agora em nome de Jesus. E esteja, ó Pai, curando ela dessa enfermidade. Pedimos ao Senhor a cura para a vida da Marilândia. Deus, cuide dela. Esteja abençoando os médicos que estarão à frente ali, ó Deus, atendendo a Marilândia. Cuide da equipe. O Senhor está cuidando de tudo. Conforte o coração dos familiares. Dê paz, ó Deus, e segurança de que o Senhor está no controle, cuidando de todas as coisas. Que o amor grandioso do Senhor, nosso Deus, a graça redentora, salvadora daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e a consolação, a doce consolação do Espírito Santo esteja presente nos nossos corações, aqui na minha casa, em cada lar que está recebendo esta transmissão agora, na vida da nossa igreja. Derrame o teu espírito, espírito de ousadia, de fé, de consolo, de conforto sobre todos nós. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Uma boa noite a todos vocês. Paz e bênção da parte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Foi bom estar aqui, adorando ao Senhor juntos. Quinta-feira estaremos de volta. Quinta, tá? Não se esqueça, não se perca aí na data, no dia e também no horário, porque toda quinta-feira nós estamos nos encontrando às 20 horas, tá? 20 horas, 8 horas. Coloque seu telefone para despertar, para não esquecer. Fique ligado nos grupos, nas redes sociais da nossa igreja, porque sempre tem aquele aviso informando o tema da ministração da noite e o horário, para que você possa se encontrar comigo em mais uma noite de celebração e adoração ao nome do Senhor. Fique na paz de Jesus. Deus abençoe você. Graça e paz. Um abraço. Beijo no seu coração. E uma noite abençoada de descanso para você e para sua casa. Deus te abençoe.
vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Glória a Deus. Tchau. Um forte abraço a vocês. Deus te abençoe. Graça e paz.